Muito bem, fala pessoal, vamos agora para a nossa quarta e última aula do nosso curso de análise técnica, na verdade o nosso mini curso, onde nós abordamos aí diversos aspectos do que tange essa disciplina tão fascinante. Então, nós aprendemos nesses últimos vídeos a importância da movimentação dos preços e como eles se desenrolam, o comportamento do mercado ao longo do tempo. Nós também aprendemos aí sobre os padrões gráficos, aprendemos também sobre indicadores, candlesticks, enfim. Muita coisa nós conversamos nesses últimos 3 vídeos. E aí pensando e raciocinando aqui, o que eu poderia trazer aí na nossa quarta e última aula? Pensei em trazer aí um conteúdo ligado a ondas de Elliott, pensei em trazer um conteúdo ligado a Fibonacci, mas galera, o que realmente faz a diferença no longo prazo, o que faz a diferença no jogo de vocês quando o assunto é investir? Eu penso que é ter um plano. Ter um plano o mais objetivo possível para interagir com o mercado. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês um mapa de como desenvolver o seu plano de investimentos, o seu plano de trade. Então o título que eu dei para esse vídeo é Como Construir a Sua Liberdade Financeira. E a liberdade financeira, que eu creio que boa parte ou quase todos de vocês aqui buscam, vem com muito esforço, vem com muita dedicação. Não é só ir lá e comprar ativo X, Y, Z que você vai ficar rico do dia para a noite. Isso não vai acontecer, sinto informar para você. Para isso, você vai ter que construir o seu plano, o seu alicerce, onde você vai ter as suas ferramentas para sim buscar isso no longo prazo. Trazendo esse conteúdo, então, que mescla um pouco das aulas que nós tivemos aqui, também um conteúdo um pouco mais denso e mais psicológico, vamos então aprender como passar de patamar, como sair do investidor, do trader que busca a diquinha, que busca qual o próximo investimento que vai dobrar o meu capital, para ser aquele indivíduo que sabe interagir com os movimentos, que sabe interagir com o que está acontecendo no mercado e não fica naquela pergunta, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Para isso, eu resolvi trazer para vocês, além do conteúdo que nós já tivemos, eu fundamentei essa aula, na verdade, neste livro aqui, ó, que é o livro Trade Your Way to Financial Freedom. É um livro do Van Tarp, um livro que não tem em português, então só por isso já vale muito essa aula aqui, porque é um conteúdo que você não vai achar em língua portuguesa. Van Tarp é uma das figuras mais exponenciais aí do mercado americano quando o assunto é preparação, treino de traders, treino de investidores, com relação não só aos aspectos técnicos, mas também com relação aos aspectos psicológicos que são fundamentais para o sucesso, para ser um investidor de sucesso no longo prazo, pessoal. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, eu construí dessa forma essa aula, pois ela dá um pouco mais de liberdade do que o próprio PowerPoint para debater e conversar com vocês sobre essas ideias aqui. Então, pessoal, como construir o caminho aí para a liberdade financeira? Eu acredito que seguindo essas etapas, esses passos aqui, é um grande ponto de virada, e principalmente para você que não sabe muito o que operar, como fazer, o que fazer no mercado, está atrás aí da diquinha, está atrás aí da recomendação, da carteira recomendada, isso que tanto tem no mercado, né? Eu acredito que não é um caminho sustentável para a busca aí da liberdade financeira no longo prazo, pessoal. Bom, vamos falar então, primeiramente, dos objetivos. Sim, dos objetivos que uma pessoa precisa ter no mercado financeiro. Opa, deixa eu trazer para cá, deixa eu dar um zoom aqui. Por que, pessoal, os objetivos? Porque a gente precisa ter um norte da onde a gente quer chegar, o que a gente quer do mercado. Porque se você não tem nenhum objetivo, você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E os objetivos, muitas pessoas acabam vindo para o mercado com os objetivos financeiros. Os objetivos de ficar rico no curto prazo, os objetivos aí de ter a sua independência financeira em 6 meses, 1 ano, e quando você fala que não é isso, a pessoa já fica brava e fala, não, então é muito difícil, eu não quero mais.
Só que uma questão que eu queria debater com vocês, e poucos brasileiros ainda se deram conta disso, é que não é mais uma questão de querer aprender a investir, é uma questão de obrigatoriedade, é uma questão fundamental. Passou de ser uma questão de querer se desenvolver, de querer aprender sobre como investir, para uma questão de obrigação. Devido isso ao quê? Principalmente à queda das taxas de juros que nós tivemos aí nos últimos anos. Nós tivemos aí uma queda muito forte das taxas. Provavelmente essa queda veio de uma forma mais duradoura, então de uma forma aí que nós devemos ter nos próximos anos o patamar de taxas de juros nesse nível atual. E para quem não sabe, pessoal, para quem não sabe, durante aí os anos anteriores, se nós pegarmos lá 2015, 2016, era muito fácil investir, né? Você não precisava ter um conteúdo, um conhecimento muito sólido para isso. Simplesmente, eu vou até pegar aqui a HP para mostrar o exemplo para vocês. Naquela época, e eu me lembro muito, até tenho títulos ainda dessa época, era muito fácil aí, no próprio Tesouro Direto ou através de CDBs de bancos menores, você ter taxas ao mês de 1,5%, 1,2% ao mês. Só que hoje a nossa taxa de juros está o quê? A 2% ao ano, então você não consegue aí nem sequer 0,2% de taxa de juros ao mês. Isso a gente nem está falando da inflação. E o porquê que é fundamental você aprender a investir? Vamos supor que você seja um indivíduo, que você tenha aí um recurso e você consiga aí guardar R$ 1.000 por mês, o que é um recurso já bastante relevante para média dos brasileiros, e você queira fazer um plano aí de 240 meses. Com a taxa atual, então vou pegar aqui uma taxa de 0,2% ao mês, olhem o recurso que você teria após 20 anos. Então, após 20 anos guardando R$ 1.000 por mês, todo santo mês, você teria aí R$ 300 mil ao final desse tempo. Isso a gente, de novo, não está considerando nem a inflação. Então, provavelmente, daqui a 20 anos você não conseguiria comprar nenhuma casa com esse seu recurso aportado. Só que notem, se nós pegarmos aí uma taxa um pouco melhor, então vou colocar os mesmos R$ 1.000, colocando aí em 240 meses, que são 20 anos, vamos pegar uma taxa aí de 1,2% ao mês. Nós temos aí, ao longo desse tempo, um acúmulo de capital de R$ 1.375 mil. Basicamente, era esse tipo de patamar que os investidores trabalhavam aqui no Brasil. Sim, a inflação era mais alta, mas vocês sabem que para a classe um pouco mais alta, a classe um pouco mais favorecida, existem diversos meios aí para burlar um pouco a inflação média. Então você consegue trocar algum item que você gosta por outro, enfim, a inflação acaba sendo mais severa, mais devastadora, principalmente para a classe menos favorecida. Então, o índice não mede de uma forma muito fidedigna aí a questão de todas as classes. Mas enfim, vamos esquecer isso. Então, esse era o patamar que uma pessoa média, que simplesmente comprando um título de tesouro, comprando um CDB de um banco um pouco menor, tinha ao longo de 20 anos. Isso não existe mais. Temos um efeito, vale a pena até vocês pesquisarem o efeito da japonização. Então, lá no Japão, como as taxas de juros são negativas há muito tempo, o japonês tem aquela fama de ser aquele guardador de dinheiro, né? Por quê? Ele precisa guardar muito dinheiro para ter uma solidez financeira, porque ele não tem os juros, ajudando ele. Ao contrário, né? O japonês, ele até às vezes não guarda o dinheiro em banco, guarda em cofre, guarda em casa, porque no banco ele tem um retorno negativo, mas esse é um assunto para outro vídeo. Bom, pessoal, então, não apenas pela questão de ficar rico ou não, a questão de investir, um objetivo que eu acho muito relevante, é a questão de sobrevivência. Eu estou sem os acentos aqui no teclado, então vai sair algumas palavras aí erradas. Esse teclado aqui eu não consigo configurar ele para os acentos, pessoal. Estou com um computador aqui diferente. Então vamos lá. É a questão de sobrevivência no longo prazo, você aprender a investir melhor. Porque se você ficar apenas na renda fixa, você não vai conseguir, provavelmente, atingir o seu objetivo financeiro. Mas muito mais que isso, muito mais do que buscar só o lado financeiro. Cara, objetivos como trader, como investidor, você pode buscar aí
uma maior liberdade, você quer ter uma solidez financeira para curtir mais a sua família, o seu filho, curtir mais o seu tempo livre, não ser escravo do tempo, não ficar trabalhando das 8 da manhã às 6 da tarde. Você pode ter um objetivo como trader investidor de um conhecimento intelectual. Então você quer se desenvolver intelectualmente, você quer avançar nesse nível. E a gente sabe que para ser um investidor você tem que desenvolver várias áreas de conhecimento. Não é só ir lá e comprar um ativo porque alguém está falando, não é só abrir o gráfico e comprar um ativo X ou Y. Você deve se desenvolver. Eu já falei aqui, ó, lá, o próprio livro do Van Tarp não tem em português. Se você quiser ter um conhecimento maior, você vai ter que aprender uma outra língua, você vai ter que aprender o inglês. Se você quiser automatizar os seus trades, automatizar as suas decisões, você vai ter que aprender a programar. Você vai ter que aprender sobre lógica, sobre programação, sobre matemática. Tudo isso é o rol de conteúdo que um investidor tem que desenvolver. Além disso, tem os fatores ainda psicológicos. Como eu falei, é um agregador de conhecimento. Você também pode, a partir do momento que você tem liberdade, a partir do momento que você tem um conhecimento intelectual, você pode transbordar esse conhecimento para a sociedade. Então você pode, através disso daqui, agregar conhecimento para aquelas pessoas que não têm ainda conhecimento. Então você pode difundir o seu conhecimento para outras pessoas. E por último, a gente pode sim colocar a questão do dinheiro. Tá? Mas eu colocaria esta questão de patamares financeiros como o último ponto de toda essa lista. Porque provavelmente, se você desenvolver tudo isso, você vai chegar no patamar financeiro que você quer. Você vai conseguir o patamar que você deseja. Bom, pessoal, entendendo aí os objetivos, vamos passar para o próximo tópico, que é o quê? Entendido, então, eu sei o que eu quero do mercado, eu sei onde eu quero chegar, eu vou, então, descobrir qual prazo operacional mais se enquadra para mim. E não é você se enquadrar ao prazo, não é você mudar a sua rotina para se enquadrar a um prazo, é o prazo se enquadrar a você. Eu demorei muito para mudar essa chave na minha cabeça, porque eu tentava abrir um espaço no meu dia para olhar o mercado durante o dia, até mesmo aqui no intraday. E não, galera, as coisas só começaram a se desenrolar para mim, só começaram a fluir quando eu adaptei a minha realidade, a minha rotina, para o prazo que eu opero, para o prazo que eu quero. Então, assim, bom, basicamente, então, nós temos no mercado o intraday, que são aqueles indivíduos que vão observar o mercado durante todo o dia, fazendo aí o popular day trade, tá? Tem o prazo diário, que é o prazo onde a pessoa não precisa olhar o mercado o dia inteiro, mas ela precisa dedicar praticamente pelo menos 1 hora do dia para olhar as suas operações, ver que operações ela vai fazer ou não. Este prazo é mais conhecido no mercado como o swing trade. E por último, por penúltimo aqui nós temos o que? O prazo semanal e mensal. É aquele indivíduo que não quer ou não tem tempo durante a semana, ele simplesmente vai observar o mercado uma vez na semana. Então ele vai observar o mercado durante o prazo do final de semana e montar as suas operações. É o famoso prazo de position. E tem ainda, olhem como o mercado é tão democrático, ainda tem a pessoa que não quer olhar o mercado. Simplesmente a pessoa que não acredita que olhar o mercado, que comprar e vender ações durante esses prazos tenha alguma vantagem. Então, são aquelas pessoas que acreditam que o preço não importa. Aquele indivíduo que quer simplesmente comprar ações de empresas boas ao longo do tempo e ter uma carteira onde ele vai ser sócio dessas empresas. Para esse tipo de indivíduo, faz bastante sentido a filosofia do que o preço não importa. Então, para ele, tanto faz os prazos, ele não vai olhar nenhum. Ele simplesmente vai abrir o home broker dele, ou o aplicativo, comprar as ações e fechar. E tá feito, pessoal, e tá feito. E não há certo nem errado, não há certo nem errado. Eu resolvi pegar lá do livro do Van Tarp, o quê? Eu resolvi pegar aqui, só olhar uma coisa aqui. Ah, tá, beleza. Eu olhei aqui, trouxe aqui do livro do Van Tarp, ele traz essa tabelinha que consta as vantagens de se operar no curto prazo e as vantagens de se operar no longo prazo. Então vamos pegar aqui, ó, algumas vantagens que ele cita ao operar no longo prazo. Você não precisa olhar no mercado o dia inteiro, como nós falamos. Os fatores psicológicos são muito menos severos. Então, se a gente pegar aqui, dentro dessa listinha aqui do intraday,
até ou não olhar o mercado, a gente podia construir aqui uma seta de baixo para cima, onde o quê? Aqui nós temos a pressão psicológica muito mais forte e lá embaixo não temos, ou temos uma pressão psicológica muito menor, tá? Então é isso que ele cita aqui nessa tabela. Vamos lá. Você pode ter uma metodologia muito simples para operar no mercado, é o que a gente falou lá, do preço não importa. Se você tem um longo prazo a seu favor, simplesmente a sua metodologia não precisa ser tão sofisticada assim, ser tão moderna assim, digamos, para operar o mercado. O seu custo é muito pequeno, tanto em operações quanto em terminais, tanto internet, quanto sistemas para operar o mercado. Quais são as desvantagens? Eu vejo aqui uma principal desvantagem é o quê? Ser paciente, as pessoas não são pacientes, as pessoas querem resultados rápidos, resultados do dia para a noite. E esse daqui, pessoal, esse aqui é um fator que é bem preponderante. Quando você opera poucas ações, quando você faz operações de longo prazo, você não vai ficar trocando de ações o tempo inteiro, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Porém, uma operação que você perde, que o seu modelo dá entrada e você perde, pode ser o determinante do resultado do seu ano. E eu estou vendo isso acontecer na prática neste exato momento. Neste ano aqui, eu fiz a compra de algumas ações da Localweb e são as ações aí que estão representando até o momento a maior rentabilidade na minha carteira. Se eu tivesse perdido, por algum motivo, o ponto de entrada dentro dessa ação, eu teria o resultado da minha carteira nesse ano muito menor. Então, isso aqui faz todo sentido que ele coloca no livro dele, tá? Indo aqui para as vantagens e desvantagens do curto espaço de tempo, você vai ter mais oportunidades de trade, então tanto no swing trade quanto no day trade, praticamente toda hora você tem uma oportunidade, algum ativo enquadrando no seu modelo. Você tem um prazo que é mais excitante, né? Mas isso aqui eu não vejo como uma vantagem, é mais aqui talvez até um vício, pode estar muito mais ligado ao vício do que a uma vantagem em si. Você não fica preso no mercado durante as viradas de dia. Para quem acompanhou aí o crash de março, viu que enquanto era feriado aqui no Brasil, do feriado do Carnaval, nós víamos lá as ações americanas caindo muito forte. E aqui a gente não podia simplesmente fazer nada. Quem tinha uma carteira de longo prazo estava simplesmente aguardando o mercado abrir na segunda-feira, na quarta-feira, na verdade, né, para ver o que ia acontecer com as suas ações. Enquanto um day trader, por exemplo, eles não têm esse tipo de risco, porque ele acaba comprando e vendendo no mesmo dia, tá? Pelas desvantagens, nós podemos falar o quê? Principalmente aqui, pessoal, você tem uma grande probabilidade de um evento em comum machucar muito a sua carteira, porque você está muito exposto àquele tipo de sinais. Então, um sinal que acontece quando você está numa operação de swing trade, day trade, você pode perder muito mais do que você ganhou em diversas operações, porque seus stops vão ser mais curtos. Então, qualquer ruído que o mercado tenha, o mercado tende a te trazer aí prejuízos muito maiores. Claro que isso vale também para os efeitos positivos. Uma notícia muito boa que sai no mercado, o mercado tem a sua expectativa renovada para cima, você também surfará esses movimentos, tá? Então notem que através dessas duas tabelas não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Você deve sim adaptar. Você deve sim ver o que mais se enquadra no seu dia a dia. Isso é questão do prazo operacional. Então, falando aqui agora, pessoal, vamos falar aí do tempo que tem para se dedicar do mercado. Isso eu coloquei até separado. Por quê? Não é a questão do prazo operacional. Então, o que eu acho? Que você deve ter um tempo para estudar sobre o mercado. Ponto. Simplesmente assim. Se você tem 3 horas para fazer day trade durante a semana, durante todo o dia, exclua essas 3 horas e considere que você só tem 1 hora. E as outras 2 horas serão para os estudos. Se você pode ser o swing trade, você tem 2 horas do dia livre para isso, exclua isso, considere apenas 1 hora. Porque você precisa se desenvolver. Você precisa se desenvolver. O mercado, de uma forma muito democrática, ele é um meio que você não precisa ter uma certificação, ter um diploma para vir aqui e fazer suas operações. Diferente de um médico que precisa estudar 6 anos, até mais que isso, para exercer a medicina,
de um advogado que precisa de certo tempo estudando para assinar uma petição, para protocolar um processo. O trader, o investidor, não precisa disso. Ele simplesmente é o fiscal dele. Então, o que as pessoas normalmente fazem? As pessoas assistem um vídeo de meia hora no YouTube e acham que podem simplesmente ir e operar no mercado. Está totalmente errado. Todo mundo começa assim, a grande parte das pessoas começa assim, só que o ideal, pessoal, seria o quê? A pessoa destinar durante um bom tempo, boa parte do seu tempo livre, para estudar, para depois sim ela ver o que faz sentido ou não para ela e ir para o mercado. Essa seria a lógica da vida, essa seria a lógica que todo mundo faz em trocentas profissões. Só que no mercado as pessoas querem o atalho, querem o truque, querem o caminho mais curto. E por isso que vocês veem aí estatísticas atrás de estatísticas que mais da metade, ou boa parte das pessoas que estão no mercado perdem dinheiro. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Bom, vamos então aqui para nosso próximo item, que é o quê? Então você entendeu todos esses itens, você deve entender agora o quê? Qual o capital e percentual que você aceita estar em risco? Então, primeiramente, você deve definir o capital que você tem. Segundo, o percentual. Opa, calma aí, só um momento. Vamos lá. E o percentual. Nossa, eu fiz aqui um erro, mas vai ficar assim. Um percentual que você quer ter em risco. Percentual em risco. Ah, como eu faço isso, Fernando? Então vamos lá. Vou abrir o Excel aqui que fica mais fácil de exemplificar para vocês. Vamos lá, então. Vamos supor que você tenha um capital total. Então você trabalhou durante muito tempo, que é a normalidade aí das pessoas. Você tem um capital aí de 100 mil reais no banco. Cara, só que você trabalhou aí 5, 7, 10 anos para juntar isso. Você não vai ir para o mercado e colocar todo o seu dinheiro em ações, porque o mercado é volátil, porque você pode perder tudo de uma hora para outra, ou pelo menos aí ter uma depreciação do seu capital. E esqueçam essa história que, se eu não vender, eu não tive prejuízo. Cara, você teve prejuízo sim. O mercado está precificando a ação que você comprou a X por menos X. Naquele momento você tem prejuízo. Não é se eu não vendi, eu não tenho prejuízo. Você vai esperar as ações voltarem, só que algumas ações nunca voltam, pessoal, nunca voltam. Olhem aqui. Se vocês pegarem o gráfico da Petrobras, que já foi uma das queridinhas do mercado, que já foi uma das ações mais comentadas, mais queridas do mercado, desde 2007, a ação nunca voltou para o seu preço. Se vocês colocarem aqui, a inflação nesse período é de chorar. Então aquela pessoa que comprou aqui e falou, eu não vendi, eu não tenho prejuízo. Cara, ela está há mais de 12 anos sem retornar o preço que ela tinha da ação dela. Então sim, ela tem um prejuízo. Se ela precisar desse dinheiro para qualquer que for o motivo, ela vai ter o prejuízo. Ela está com o patrimônio dela menor do que era lá em 2007, 2008. Então não existe, isso é uma falácia. Isso é uma falácia, pessoal. Então voltando aqui para o Excel, vamos lá. Vamos supor que do seu capital você queira aqui colocar, sei lá, você é um investidor conservador. Então você vai colocar em renda fixa 75%. Então você vai colocar aqui 75 mil. Opa, coloquei um zero a mais em renda fixa. E aqui você vai colocar em ações, renda variável, os outros 25 mil. Só que aqui, já dentro da renda variável, o ideal para um conceito de diversificação é o quê? Você não destinar tudo isso para o trade. É o quê? Você ter ações brasileiras, ações americanas, você ter uma carteira mais diversificada. Então você nota que a sua capacidade aqui na renda variável vai ser muito menor. Então vamos supor que desses 25 mil, você coloque 10 mil em ações americanas para se expor ao dólar, para se expor aos Estados Unidos. Então você vai colocar aqui 10 mil em estoques americanas, então ações, tá sem acento, ações americanas. Deixa eu arrumar aqui. E você vai ter 15 mil reais aí para ser trader, para operar no mercado. Certo? Então notem como você fez uma diversificação e aqui qualquer solavanco do mercado, boa parte do seu dinheiro está na renda fixa. Esse seria, ao meu ver, um perfil conservador. Aí você fala, não, Fernando, eu sou mais arrojado, eu quero correr mais risco. Não tem problema. Você poderia trazer essa mesma tabela para cá,
dos seus 100 mil, você poderia deixar apenas 50 mil em renda fixa e ter aí 50 mil em ações. Desses 50 mil, você poderia colocar 20 mil no mercado americano, 30 mil no mercado brasileiro, através dos trades que você vai fazer. Então notem como você vai modelar a sua exposição de acordo com o capital que você tem. E sempre tem aquelas pessoas que perguntam o quê? Ah, mas eu só tenho 2 mil reais, eu só tenho 3 mil reais, 5 mil reais, como eu faço para investir? Cara, esse tipo de dinheiro, esse tipo de capital que você tem, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Por quê? Porque se você tem um capital tão pequeno, provavelmente o seu problema não está no capital, está da forma que você está gerando dinheiro, da forma que você está gerando capital. Então você não precisa mexer no capital e como você vai investir, você precisa mexer em ter outras fontes de renda para ter mais dinheiro para poder investir. Para isso, então, esses 5 mil reais, em vez de ir para o mercado, você deveria construir o quê? Construir primeiro uma mini reserva de emergência, pelo menos alguma coisa de reserva de emergência, e destinar uma parte desse dinheiro para um curso, para livros, para se desenvolver, porque quanto mais desenvolvido você vai estar, mais você vai conseguir remunerar o seu intelecto, a sua capacidade de fazer alguma coisa, de resolver algum problema, mais dinheiro você vai ter para investir e construir a sua liberdade financeira. Então, primeiro aqui o seu capital é o quanto você tem para investir. E por último, o capital em risco, pessoal. Então aqui é bastante importante e um conteúdo bem amplo com relação à diversificação. Primeiro, a gente já diversificou aqui, vou pegar esse exemplo aqui, a gente já diversificou aqui em ações americanas e brasileiras, então a gente já está com um risco um pouco menor. E como trader, a gente não vai pegar os 30 mil que estão aqui e colocar tudo em uma ação só. Então você viu, eu vi que ações da IRB estão muito baratas, eu vou lá e compro tudo de IRB. Aí o mercado cai 80%, já se foi o seu dinheiro. Então você vai ter que diversificar de alguma forma isso. Você pode fazer isso através de classes, vou colocar lá no mapa mental, percentual risco. Então você pode fazer a sua diversificação através de classes de ações. Aqui você vai comprar ações, tá? De várias empresas para diversificar o seu risco. Você pode determinar um percentual do capital para cada trade. E você pode também dividir em caixas. Então, só para exemplificar rapidamente isso aqui para vocês. Como que funciona a questão do capital em risco? Então, você tem aqui 30 mil reais, você tolera perder desse capital apenas 1%. Opa! Esse é o seu capital percentual, que o pessoal chama de R, é o seu R percentual. Caramba, R percentual. Você pode fazer isso, então como ficaria isso aqui? Então vamos supor que você tem uma ação custando 10 reais, você tem o seu stop a 9 reais, certo? Coloquei aqui de uma forma rápida. O seu risco é de R$1. Quantas ações você pode comprar com esse capital? Então, muito simples, você vai pegar aqui, o que? Você vai pegar esses 300 reais que é o seu capital em risco, então você tem 300 reais, e fazer o quê? 300 reais dividido por R$1. Aqui vai dar errado porque eu coloquei em texto, vou apagar aqui, deixar 1. Pronto, você pode comprar o quê? Você pode comprar aí 300 ações dessa empresa, certo? Então, esse seria o capital que você iria alocar. Então, a ação custa 10 reais, você compraria 300 ações dessa empresa. Este é o percentual em risco, mas você pode fazer isso também através de caixas. Então, na caixa, como funciona? Você vai pegar esses 300 mil e dividir esses 300 mil reais, 30 mil reais, na verdade, que você tem, em 10 caixas. Você vai ter caixas de 3 mil. Então, ao invés de calcular o seu risco, quando uma ação estiver dando compra, você não vai calcular o risco entre a compra e a venda. Você vai simplesmente pegar uma caixa, que é os 3 mil reais, e comprar essas ações. Então, você vai comprar 3 mil ações dessa empresa que custa 10 mil reais. Esta é a modelagem em caixa. Esta é a modelagem do seu percentual em risco. Você percebeu, e vocês vão entender que o quê?
Fazendo isso, você nunca vai perder todo o seu capital em uma só operação. Então, aqui, primeiro, você vai preservar o seu capital não alocando tudo em renda variável, mas também vai preservar o seu capital a uma exposição em uma empresa só. Então, você fez a sua diversificação aqui nesse momento. Bom, então aqui nós temos já essas 4 etapas difundidas e você vai agora ter o quê? Nós vamos ter agora aqui o qual tipo de retorno que você quer. Deixa eu só colocar aqui para cima. Opa! E como funciona o retorno, pessoal? Aqui entra o conceito muito importante do payoff e a taxa de acerto. Payoff e a taxa de acerto. Taxa de acerto, você vai buscar mais operações positivas. Certo? Então vamos supor que você fez 10 operações, você espera que das suas 10 operações você tenha 80% de acerto. Então você quer que das 10 operações, 8 delas tenham um percentual de acerto, um acerto de 80, me enrolei, vamos lá. Você tem das 10 operações, 8 delas indo para o lucro, então você tem apenas 2 operações indo para o prejuízo. Já no payoff, a gente não se importa muito com a taxa de acerto. Eu quero que as operações lucrativas paguem as operações lucrativas tenham, melhor assim, tenham um retorno superior e as negativas. Esse é o modelo que eu opero hoje. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, às vezes, no meu sistema, eu faço 10 operações. Dentro dessas 10 operações, vamos supor que 7 vão para o prejuízo. Só que é um prejuízo muito pequeno. Quando eu acerto tão grande, eu acerto uma operação tão alta, que uma operação paga o prejuízo de todas as outras e ainda me sobra lucro. E aqui, pessoal, aqui existe um trade-off. Você não consegue ter um modelo com muitos acertos e uma grande expectativa, um grande payoff. Você vai ter que optar por um outro. Eu conheço amigos que não conseguem ter um sistema com uma taxa de acerto pequena, ele quer acertar bastante. Eu já conheço outras pessoas como eu que não dá bola. Para mim tanto faz, se eu errar 8 vezes, 9 vezes, mas uma operação, se eu perder R$1.000 em 9 operações, então, ou seja, eu perdi R$9.000, em uma operação que eu fizer eu ganhar 50 mil, tanto faz se eu errei essas 9 operações. Eu não me importo, eu quero que o meu tipo de operação tenha um lucro que compense os prejuízos. E a gente, na verdade, isso é muito ligado hoje, por exemplo, ao mundo do empreendedorismo, da criatividade. Você tem erros pequenos que você não quebra, que você não destrói o seu negócio, mas quando você acerta tão grande que muda o seu patamar. Mas para isso exige paciência, exige tempo, exige também que você tenha esse tipo de viés, esse tipo de disciplina aqui, tá? Então, novamente, não existe modelo perfeito. Cada pessoa vai se adequar a um tipo de modelo. Bom, entendemos tudo isso. Agora vamos aqui para o que eu queria mesclar o conteúdo que nós aprendemos nas outras aulas, que é o quê? Desenvolvendo um modelo. Como nós podemos desenvolver o próprio modelo? E aqui eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. Aqui vai um segredo para vocês. Deixa eu só afastar isso aqui para cá. Ele não deixa. Deixa eu ver se eu dando zoom ele vai. Não vai? Então vamos para cá. Aí. Mas grande parte dos setups que as pessoas falam por aí, eles não funcionam. Os setups que a galera fala por aí que são setups famosos, de grandes traders, eles não funcionam. Se você fizer um backtest desses setups ao longo de 10, 15 anos, você vai descobrir que são praticamente como cara e coroa. Por isso que você precisa desenvolver a sua metodologia de aprender a fazer um sistema, de como você vai ter um sistema e o seu modelo que é baseado nas suas características, no que você acredita, no que você não acredita, no como que você opera. Esse modelo ele pode ser um modelo seguidor de tendência. Então, como nós vimos, ele vai buscar
ter retornos quando o mercado estiver em alta, vou colocar aqui, em valorização ou queda. Basicamente em movimentos rápidos. Então, pessoal, o que um seguidor de tendência quer e qual que é o mundo ideal do seguidor de tendência? É um mundo como esse daqui. Ou seja, aqui, um seguidor de tendência, ele quer buscar esse tipo de movimento. Ele quer buscar esse tipo de operação, onde o mercado faz simplesmente o movimento do fundo ao topo de 400%. Esse é o mundo ideal de um seguidor de tendência, onde ele pega esse tipo de movimentação aqui, onde o mercado também, numa venda, faz 70% de retorno, e antes ele pega também um tipo de movimento como esse, de 100%. Este é o tipo de movimentação que o seguidor de tendência busca. Porém, para que ele busque esse tipo de movimento, ele vai ter que lidar com esse tipo de movimento do mercado, onde o mercado fica lateral por muito tempo. Então, dentro do setup dele, ele vai ter que aprender a lidar com esse tipo de movimentação. Notem aqui, para que uma pessoa tivesse esse tipo de retorno aqui, se foi operando apenas esse ativo, ela permaneceu aí lateralizada por um longo período. E o mercado é assim, o mercado muda, o mercado não é uma ciência exata, pessoal. O mercado não é uma receita de bolo. E para isso, o indivíduo que quer operar tendência, ele pode usar o quê? Ele pode usar os zigue-zagues do mercado, como nós vimos nas outras aulas. Então, se você não sabe, volte aí nas outras aulas. Ele pode usar uma média móvel, ele pode usar o DI mais, DI menos, enfim, ele pode usar vários indicadores para montar o sistema operacional dele. Aí, por exemplo, ele vem aqui, ele quer montar o backtest dele desse tipo de estratégia, ele pode colocar aqui, por exemplo, uma simples média móvel, colocar uma média de 10 períodos. Ele pode copiar esses dados aqui, ir lá no Excel, criar uma nova barra e pronto. Ele tem aqui os dados. Aqui eu estou pegando, pessoal, do Profit Chart, só para ficar claro para vocês. Ele tem aqui os dados tanto do fechamento do mercado quanto da média. Então aqui ele pode simplesmente, por isso, montar um backtest. É uma outra aula que eu vou fazer para vocês nas próximas semanas e ver se o modelo dele tem expectativa matemática positiva ou não. E aí ele pode simplesmente fazer o quê? Através desses backtests, ir ajustando. Mas será que a média de 10 períodos é melhor? Será que se eu mudar a média aqui para me dar o sinal de compra ou venda para uma de 20 períodos, funciona tão bem quanto? E aí, pessoal, existe um mar de possibilidades para isso. Deixa eu voltar lá para o meu mapa mental. Bom, então, basicamente, aqui seria um indivíduo que quer buscar operar tendências. Existe também o indivíduo que quer buscar saturação dos preços. Entendam saturação dos preços. Esse indivíduo vai buscar comprar quando o mercado está barato, comprar quando está barato e vender quando está caro, certo? Esse é o tipo de operação que o indivíduo vai buscar fazer. Ele pode fazer isso através de que tipo de sistema? Ele pode fazer isso através de topos e fundos, tá? Ele pode fazer isso usando um IFR da vida, um estocástico da vida. Difundido, pessoal, era muito famoso. Hoje em dia não vejo tantas pessoas falando sobre isso, mas era muito comum aí na análise técnica, no price action, as pessoas fazerem operações simplesmente comprando topos e fundos. Então, pegar aqui um outro gráfico só para mostrar para vocês. No Ibovespa. Aqui no Ibovespa, por exemplo, o indivíduo olha esse gráfico e ele interpreta que na camada de curto prazo, aqui é um ponto de suporte, aqui nós temos um ponto de resistência. O que esse indivíduo vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar comprar quando o mercado se aproxima aqui dessa faixa de preço e vender quando o mercado se aproxima dessa outra faixa de preço. Então, aqui basicamente ele está
comprando quando o mercado está barato, vendendo quando o mercado está caro. No mercado mais, olhando o mercado mais a longo prazo, nós podemos traçar o quê? Nós podemos entender dessa mesma filosofia o quê? Aqui seria um ponto de suporte e aqui um ponto de resistência. Então, o indivíduo aqui poderia buscar comprar aqui, quando o mercado teoricamente estaria barato, e vender aqui quando o mercado está teoricamente caro. Também é possível fazer isso através dos indicadores. Então, vamos lá. Pegando um IFR da vida, como nós vimos também na aula sobre indicadores, nós podemos traçar aqui linhas de zonas de sobrecompra, zonas de sobrevenda. Olhem lá. Nós temos então aqui nesse ponto de baixo seria um ponto onde o mercado, o indicador dá o sinal que o mercado está barato. Então aqui seria efetuada uma compra e quando o mercado toca lá em cima seria efetuada uma venda. Então notem aqui, através dessa filosofia o indivíduo comprou aqui no fundo de 2016 e só vendeu meses depois, colocando um bom lucro no bolso. Quando não vai funcionar esse tipo de estratégia, pessoal? Quando o mercado estiver em tendência. Então notem que também existe uma diferença entre ambas estratégias. Então você tem uma performando melhor quando o mercado está em tendência e você tem outra performando melhor quando o mercado está lateralizado. Bom, além de tudo, existem ainda os indivíduos que querem buscar valor nas empresas. Então aqui nessa filosofia tem aquele indivíduo que considera comprar boas empresas. Comprar boas empresas. Quando? Quando elas estiverem aqui, ele pode usar uma relação de preço-lucro para indicar quando essas empresas estiverem com preço barato. Ele pode indicar aqui um indicador de lucro dos últimos anos, enfim. Aqui a gente entra mais numa seara fundamentalista para objetivar as suas compras e vendas, né? Sai um pouquinho da zona de trader, mas também é uma filosofia muito usada no mercado. E para dar o último exemplo aqui para vocês, eu trouxe aqui o exemplo de volatilidade. Então, é um indivíduo que não quer saber dos preços, ele não está nem aí para o preço do mercado, ele simplesmente quer operar a volatilidade. Então, ele pode fazer isso principalmente através de opções. E ele, opções, volta aqui. E, de novo, volta lá, vamos apagar outra vez. E aqui ele quer o quê? Ele quer lucrar. Lucrar quando existe uma distorção na volatilidade do mercado. Lá na nossa aula de indicadores, nós também observamos os indicadores de volatilidade. Então, se vocês também têm dúvida quanto a isso, voltem na aula de indicadores. Nós podemos aqui colocar, por exemplo, nos indicadores, a volatilidade histórica e tentar decifrar quando o mercado está com a volatilidade baixa ou alta. Então, pegar aqui o Ibovespa, por exemplo. Notem que normalmente a volatilidade ela dá esses spikes, ela dá esses grandes saltos e depois volta à sua normalidade. Então, o indivíduo que nota o mercado com a baixa volatilidade, ele vai operar o quê? Vai buscar aí operações que se beneficiem da alta volatilidade do mercado. Mesmo quando o mercado dá esse spike, há como se beneficiar também da queda da volatilidade do mercado. Então, para esse tipo de indivíduo, pessoal, o preço pouco importa. Ele quer, na verdade, ele quer buscar aí uma outra dimensão do mercado, que é a dimensão aí da volatilidade. Então, tanto quanto todos esses daqui exigem o quê? Exigem de vocês estudo, exige prática, exige bunda na cadeira, pessoal. Exige que esforço para aprender, para poder criar o seu modelo através desse tipo de situação. Tipos de stop eu já falei lá em cima, né, no risco-retorno, então vou deletar esse daqui, que a gente já conversou. E por último, vocês perceberam que nós saímos lá de como traçar um objetivo, chegando aqui até como desenvolver um modelo. Aqui daria, em cada um desses modelos aqui, para criar um modelo desse, uma aula de 1 a 2 horas de duração. Mas aqui o que eu quis trazer para vocês foi só uma visão geral de como fazer o modelo de vocês, de como ter um modelo próprio para poder operar no mercado.
E por último, chegamos aqui no aprimore o seu modelo. Sim, pessoal, por mais que você tenha um modelo que esteja indo bem, por mais que você tenha um modelo lucrativo nesse momento, entenda que o mercado não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. O mercado é composto de pessoas, de indivíduos que mudam. As estratégias mudam, como o mercado ele evolui no longo do tempo muda. Muitas estratégias que funcionaram, e aí que eu falei para vocês dos livros que trazem setups milagrosos de tempos atrás, não funcionam mais, não funcionam mais. Indicadores que ficam muito populares, eles tendem a não funcionar mais, ou não funcionar tão bem assim. Então, vale a pena fazer o quê? Fazer os testes na sua estratégia. Vale a pena fazer testes na sua estratégia. Você pode rodar tanto backtest, que seria o quê? Voltar os testes no passado para ver como uma estratégia funciona. E você pode, só um minutinho, pessoal. E você pode também fazer o quê? Você fazer o forward test. O forward test, ele vai medir o quê? Ele vai medir como a sua estratégia está funcionando daqui para frente. Então você pode fazer mudanças nela e ir mensurando nos próximos movimentos de mercado. Acho que está comendo aqui um pouco, deixa eu trazer para cá. Então você pode ir testando as suas estratégias tanto através do backtest quanto através do forward test. E aí ir aprimorando e mudando a sua estratégia ao longo do tempo, pessoal. Então, eu creio que seja só tudo isso, né? Então aqui construímos uma visão bem sólida de como aprimorar uma estratégia. Eu vou deixar esse mapa mental salvo para vocês lá no grupo do Telegram. Se você gostou desse vídeo, se você achou que isso tem relevância para você, não esqueça de deixar o like aqui no canal e também se inscrever também no nosso canal. Beleza, pessoal? Então, fica por aqui a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado de coração. E nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até mais!